Pessoal, estamos aqui na diretoria de Santa Casa, eu, Carlos Francisco, a Pâmela e a Patrícia. E também o Dr. Renan, que é o responsável pela empresa dos médicos da Porta, né, Dr. Renan? Exatamente. Estou aqui hoje representando a empresa que é responsável pela gestão dos médicos, tanto no pronto-socorro quanto na clínica médica internação. Nós estamos aqui chamando vocês para sanar, né, algumas dúvidas e alguns comentários que estão sendo feitos que na realidade não são verdadeiros, né, doutor Renan? Nós estamos devendo sim para a empresa do doutor Renan, estamos em negociação, né? Última semana a gente chegou num acordo, né, o principal acordo, né, para a gente continuar com o serviço e também para nós sanarmos essa dívida, né, doutor Renan? Exatamente. Eu já estou há um bom tempo na gestão da empresa e também trabalho como médico na Santa Casa. Eu entendo os dois lados, tanto a dificuldade da gestão em relação à questão financeira, que depende de emendas, de recursos, não é fácil, e também da parte médica que necessita, né, do recebimento. Mas sempre tivemos um bom relacionamento, existe sim a pendência, nós já fizemos um acordo e uma proposta de ajustar essa pendência. Estamos aguardando as emendas entrarem para assim que resolução dessa questão a gente possa estar zerando as nossas pendências com a Santa Casa de Ouro Fino. E também quero ressaltar também, né, doutor, que em momento algum, né, vocês como empresa e nós como diretor de Santa Casa falamos em greve, né? Em momento algum a gente mencionou ou tomamos a iniciativa, a empresa tomou a iniciativa de greve, porque nós estamos em negociação, então não existe essa possibilidade, né, doutor? Exato. Alguns plantonistas ficaram aflitos com os atrasos, mas a gente sentou, conversou, né, entendemos o lado da Santa Casa, passamos isso a todos os médicos, que também houve compreensão por parte de todos, e o funcionamento do pronto-socorro está regularizado. Eu gostaria também que a Pâmela comentasse, né? Nós tivemos aqui uma inspeção, né, do fiscal do CRM. Gostaria que você comentasse. Sim, nós tivemos aqui semana passada, né, após a denúncia que os médicos fizeram, sem ser a empresa, o fiscal do CRM veio à Santa Casa para poder entender a situação. Então, aqui na sala foi apresentado para ele os contratos das empresas médicas, que ele achou até que a gente não tinha contrato. A gente tem contrato desde 2018, até antes disso. Então, as empresas da Santa Casa são terceirizadas à equipe médica. Ele viu os contratos, ele pegou a escala, ele passou uma visita com a gente lá no pronto-socorro nosso, ele quis ver todas as salas, sala, posto de enfermagem, consultórios médicos, olhou a sala vermelha, ele ficou espantado, elogiou, falou que a nossa sala vermelha, nosso pronto-socorro, tem coisas além do que ele tinha que preencher no relatório, falou que não viu inconformidades, que até não entendeu o porquê da denúncia. Ele falou, olha, a sala vermelha é muito completa, se tem vários medicamentos no carrinho, que tem hospitais que não tem, está muito organizado o setor. Então, assim, foi muito bom. Ele falou que vai emitir um relatório da visita dele, vai enviar para a Santa Casa para a gente poder responder a eles, mas ele falou que não viu inconformidades em relação a isso. Aí ele nos perguntou, mas essa denúncia, você foi a empresa médica que fez a denúncia ou foi um dos funcionários da empresa? Eu falei, não, pode ter sido um funcionário, não foi a empresa. Ele falou, entendi. Porque hoje a gente reporta a empresa. Se a gente tem uma empresa, a gente conversa com a empresa. Então, assim, ele entendeu, a gente explicou a situação para ele. Então, assim, não teve nada que ele desaprovou. Ainda elogiou. Ele falou assim, olha, eu tô abismado de ver, a Santa Casa está muito bem, vocês estão indo muito bem, tá super bom aqui. Então, gente, a gente quer deixar claro aqui, né, doutor? Alguma dúvida se tiver, estamos às ordens, né? Para ver, né? Que não existe nenhum movimento de greve na Santa Casa em função de falta de pagamento e outra coisa. Né? Existe sim a negociação, né, doutor? E como o doutor falou, existe a boa vontade de ambas as partes. Que o dinheiro a gente sabe que tem, mas não sabe quando vai chegar, né, doutor? Exatamente. E a gente entende isso, né? Já foi passado para todos os médicos e a proposta é que isso resolva em breve. E, se Deus quiser, não vai impedir, né, o fluxo, funcionamento e o atendimento de toda a população da cidade de Ouro Fino e da microrregião.
Doutor Renan Carlinhos, uma coisa que foi falado, foi veiculado, saiu aí na imprensa local, de que houve ameaça da diretoria da Santa Casa com os médicos em relação a essa situação. Isso aconteceu, doutor Renan? Aconteceu, Carlinhos? Então, conforme nós acabamos de conversar, de falar, nenhum momento a gente teve ameaça, não, assim como o doutor Renan falou, que ele compreende os dois lados. Então, como que a gente vai fazer uma ameaça, ou a empresa fazer uma ameaça aos médicos? Acabou de falar que ele compreende as duas partes e a gente está negociando isso, né? Então, posso falar que isso não existe. Em que fase que está essa negociação? Porque foi falado na negociação, existe, como o André colocou agora, né, houve essa veiculação de uma notícia aí de uma possibilidade de greve, foi negada agora por vocês, e foi falado aqui, agora há pouco, de uma negociação. E que a verba está para vir, a gente sabe que muitas vezes essas verbas têm um destino, já na origem, né, delas, tem um destino e não pode ser desviado para pagamento, enfim. A gente sabe que há uma burocracia com relação a verbas que vêm aí de emendas e tudo mais. Como que está essa negociação, em que fase que está, como que os médicos estão recebendo, eu dirijo tanto ao Carlinhos quanto ao Dr. Renan, como que está essa negociação? Eu posso falar aqui em questão você tem razão, as verbas vêm direcionadas para pagamento de médicos, tá? Nós temos as emendas aí, vão dar quase que mais de 3 milhões, só que essas verbas iam vir em março, até hoje não veio. Era para vir em 30 de abril, né, doutor? A gente tinha até uma negociação em 30 de abril, e até hoje não veio, tá? Nós já estamos agora, hoje é dia 19 de maio. Sabemos que já está em vias de vir. Essas verbas já estão direcionadas e já estão alocadas, só falta pagar. E essa verba vem para a Secretaria de Saúde e depois a Secretaria de Saúde repassa para nós. Isso, através, né, a Patrícia pode falar melhor aí para nós, como que é o plano de trabalho. Ele é elaborado um plano de trabalho de acordo com a resolução, a gente protocola na prefeitura, né, na secretaria, e a gente tem que usar o recurso de acordo com o plano, que está na descrição, que é pagamento de médico, né, e custeio. E, doutor Renan, o senhor que lida ali, o senhor que está, de certa forma, representando a empresa aqui, como que está a satisfação dos médicos? E eu acho que a maior preocupação da população com relação a toda essa notícia que foi veiculada, toda essa questão, com relação a ficar desassistido, né? Quando veicula aí uma possibilidade de greve, ou mesmo que não haja essa possibilidade de greve, mas de haver uma insatisfação dos médicos com um atraso no pagamento, de ter a possibilidade de desassistência ao cidadão que vem aqui procurar a Santa Casa. Como que está isso? Eu quero aproveitar, né, perguntar assim, porque o que eu já ouvi falar que foram 34 meses de atrasado, né? Quantos seriam os médicos, quantos seriam os enfermeiros, qual seria a quantidade de meses que eles estão sem receber? Porque uma pessoa comum que tem as suas dívidas, tem as suas contas, fica difícil para ela trabalhar se ela não tiver a subsistência na sua casa. Então, assim, ainda mais tratando de pessoas humanas que precisam de uma ajuda aqui também, serem salvos, às vezes, né, problema do coração, né, o doutor Renan sabe disso, e às vezes as pessoas entram aqui sem saber direito como é que vão ser recebidas por esses médicos, por esses enfermeiros, que não sei se eles têm comida em casa, entendeu? Como é que tá isso? Vocês dão algum paliativo para eles sobreviverem? Bom, a empresa está apoiando a Santa Casa, existem algumas pendências do ano passado com a empresa, porém com os médicos tem que checar com contabilidade, mas se eu não me engano está pago até fevereiro ou janeiro. Então a empresa apoiou, né, houve uns recebimentos parciais, a gente direcionou para os pagamentos dos médicos, né, tirando a questão da gestão da empresa, a minha parte como médico também, que eu trabalho como médico na Santa Casa, o Dr. Neto que apoia bastante, que é um plantonista, tanto da porta quanto da clínica médica. Então a gente, apoiando a Santa Casa, a gente conseguiu regularizar a situação até o final de janeiro. Houve um recebimento na semana passada, em que a gente fez o repasse para os médicos, e foi feita a promessa, né, aos médicos que assim que houvesse o aporte do restante, a gente colocaria em dia o que está atrasado e também recuperaria o que está passado em relação ao ano de 2025. Então,
Em relação aos médicos do ano passado, não tem nada pendente, só nós como empresa mesmo que custeamos isso para poder a operação continuar funcionando. E isso de comum acordo e da nossa parte está tudo bem. E o atraso seria só dos médicos, enfermeiros e outros funcionários, não teria atraso? Eu não sei de onde saiu isso, mas na parte de enfermagem, dos empregados, não há nenhum atraso. O salário está em dia. E a questão também do vale alimentação? O vale nós devemos sim, mas já vamos acertar também, tá? Mas não é isso, 34 meses aí, acho também um pouco exagerado. Devemos sim, mas não é não. Tá, e quantos funcionários são da Santa Casa? Como é que é o orçamento em si da Santa Casa? Como que ela sobrevive? Seria só com as emendas ou também pelos convênios, pelas pessoas que pagam na entrada? Como é que é? Qual a renda e também o gasto, né, da Santa Casa? Patrícia, pode falar do arquivo. Hoje a gente está com média de 178 funcionários, né? E a gente tem os planos de trabalho com Ouro Fino, Inconfidentes e Monte Sião, que cada prefeitura vem destinado um valor no plano de trabalho para folha de pagamento. Então é pago de acordo. E o complemento do piso salarial vem pelo governo. Então, até o 5º dia útil, esse recurso é depositado em conta da Santa Casa. Então, o pagamento está em dia. E ainda tem aqueles doadores? Sim, tem doadores, não é muito, né? Que a gente vai fazer uma reformulação agora. Até nós temos acertado com o André, tá? Vocês viram que tem a área nova aqui, né? Com a especialidade, então nós temos mais médicos especialistas, né? Então nós vamos fazer a campanha aí de novo dos carnezinhos. Quem doar acima de 100, acima de 100 reais, tem desconto nas consultas e também nos exames. Nós temos exame também de colonoscopia, endoscopia. Então nós vamos divulgar isso essa semana ainda, que é um meio, né, da gente ter uma renda, né, também. A máquina de tomografia está funcionando? Tá tudo Ainda bem? não, mas a partir de amanhã já vem um técnico aqui. Luciana, lembrando que esses convênios com as prefeituras, né, de Ouro Fino, Confidentes e Monte Sião, estão todos publicados no portal da Transparência e lá está todos os valores que são destinados, está tudo escrito certinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar acessando. Desculpa. Tem algum impedimento para o ser ano eleitoral desse dinheiro chegar? Esse dinheiro tem que chegar até junho. Depois de junho não pode mais. Então, se não vier até junho, a Santa Casa fica desfalcada. Não. Precisa que chegue até junho. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Tá? Já foi empenhado, só falta ser pago. Ô, Carlinhos, esse dinheiro... Isso que eu estou falando é federal, viu? O país inteiro, não é só aqui em Ouro Fino, não. Esse valor, esse dinheiro que a gente está falando aqui é dinheiro de emenda. Sim. E o repasse do SUS, como que está a questão? Porque você já reclamou uma ocasião de atraso no repasse do SUS. No início do ano houve um atraso, né? Todo começo de ano atrasa mesmo, mas hoje está normal. Lembrando Só que é o valor mínimo, né? Só que é o seguinte, é um valor que ele vamos dizer assim, não chega a ser quase 30% do nosso gasto. Acho que nem chega a 30%. Entendeu? Então é um valor que não cobra. Muito pouco. E ainda tem aquelas pessoas que mandam alimentação das roças, Sim, que nossa, contribuem, né? É os grandes parceiros que Vamos fazem começar as agora a campanha do café. Essa semana estamos começando a campanha do café. O leilão foi um espetáculo, foi muito bom, depois nós vamos divulgar. Deu mais de 220 mil líquido, foi muito bom. E isso a gente já está usando, né, Patrícia, para comprar remédio, né? Hoje mesmo nós estávamos correndo atrás, o pessoal paga aí, a gente dá um desconto para comprar remédio. Porque a nossa compra semanal de material e medicamento, ela chega em torno de 25 a 28 mil por semana. Então a gente tem que estar com esse material e medicamento na Santa Casa, que tem as cirurgias, os pacientes internados, né? Então, conforme vai entrando, a gente já vai fazer. Eu não computei, né? Na hora eu acho que eu não memorizei, mas você falou a quantidade de enfermeiros, quantidade de... 178. É o total. Funcionários. Funcionários. Então, Lembrando que a Santa Casa é 24 horas, de domingo a domingo, né? nós E temos leitos, como é que estão as questões dos leitos? Estão disponíveis para Ouro Fino, Confidentes, para a nossa região? Quantos leitos tem? Nós Como é que estão? temos 50 leitos, tá? Isso é dividido em SUS, particular e... Não, só SUS que é 50 leitos, né? 40 leitos. E os outros, uns 10 para particular e convênio. Eu só cumprimentando a Patrícia, por que a gente está tendo esse gasto a mais de materiais e remédios? Porque nós estamos tendo cada vez mais cirurgias eletivas, mais atendimentos.
né, o atendimento de longo permanência, né, doutor, que torna um gasto maior e o SUS não paga o suficiente para isso, a gente ter que pagar um tratamento para essas pessoas, esses pacientes, né? São muitos pacientes graves, né, que vêm da microrregião e essa internação sai cara, antibióticos de amplo espectro. Então, se for colocar na balança, né, o aporte do SUS em relação ao gasto, por exemplo, com um paciente numa síndrome grave, ou às vezes até conseguir transferência, né, um paciente que fica entubado, né, que não é paciente para a nossa complexidade, esse paciente sai muito caro até conseguir o desfecho de ou Samuel Urbano, né, ou algum de alta complexidade da região. Muitas vezes a gente fica aqui com esses pacientes alguns dias, né, sedado, entubado, e isso com certeza fica muito oneroso para nós, né? E a demanda ultimamente está alta, né, doutor? De pacientes graves que chegam na sala vermelha, né, que precisam entubar, então o gasto é alto. Ô Carlinhos, toda essa situação aí da questão do salário dos médicos, né, do pagamento à empresa responsável pelos médicos e tudo isso que foi colocado, ele envolve aí um equilíbrio fiscal da Santa Casa, e como foi, né, está sendo repetido aqui nessa entrevista, depende muito pelo que a gente entende que tudo que vocês estão explicando, entra menos dinheiro do que sai, né? E existe alguma esperança de atingir esse equilíbrio através de alguma foi forma? muito boa essa pergunta, tá? Esse acordo que nós fizemos com os médicos, o Toninho, nosso prefeito, ele adiantou uma parte para nós, do nosso repasse, para a gente conseguir pagar os médicos. Então, nós temos uma parceria com o Toninho muito grande. E até ele falou, não, traga aqui para nós, qual é o seu déficit, tal, nós vamos sentar e vamos acertar. Então, eu agradeço ao Toninho que nos ajudou nessa parte aí. Sim. E também o que ele vai, né, que a gente vai fazer, ele é parceiro, tá? Você vê essas modificações que estão fazendo aqui, ele que participou bastante, né? Então o Toninho é um parceiraço nessa parte. Mas a longo prazo, assim, existe a possibilidade da Santa Casa conseguir se manter mesmo, sim, eventualmente vindo um outro prefeito que não mantém essa parceria? Não, tudo depende, né? Dos repasses. Por exemplo, nós vamos sexta-feira lá em Montiel para negociar o repasse que eles pagam para nós. Nós estamos sem contrato, nós estamos com aditivo do ano passado, que já não dava para o ano passado, imagina esse ano. Então é um déficit muito grande já nesses 5 meses. Qual seria o valor de manutenção? 108.334 mil por mês. E de ouro fino? De ouro fino, 384 mil. E a gente tem, mesmo sendo um valor assim, bom, mas nós temos um déficit. Por quê? Eles custam muito mais do que o repasse. Então nós estamos em negociação agora, sexta-feira vamos em Montiel e também nós vamos acertamos com o Toninho também para a gente dar uma analisada nesse repasse. Quando fala assim para eles, assim, Carlinhos, quando fala em cifras, né, fala assim, 384 mil de ouro fino, 108 mil de Montiel. Qual seria o custo total, né, do mês? Tantos mil de Inconfidentes. Só que, estou com o relatório aqui, só que o gasto também é nesse mesmo patamar, né, até mais. Não cobra justiça. Tem o exemplo aí que o Carlinhos sempre dá da maternidade, né, Carlinhos? O parto, o custo de um parto pelo SUS e o custo de um parto pelo particular. Lembrando que a gente tem que manter 7 equipes médicas presencial todo dia, né? De domingo a domingo, 24 horas. Então isso tudo é custo, né? Tem material, medicamento, alimentação, temos que servir 5 refeições no dia para o paciente, tem um acompanhante, tem oxigênio, né? Então a demanda é bem alta. E também não é só na Santa Casa inteira, 24 horas. Nós temos que ter o pessoal da higienização 24 horas. Né? Pessoal da farmácia 24 horas. Fisioterapia. Então são 12 por 36. 12 por 36. A escala, né? Não podemos, né, desistir. Nós temos aqui Montiel, nós estamos levando para conversar com eles. Aqui em Montiel, e nós estamos fazendo isso para o filho também, nós estamos fazendo um relatório de atendimento, tá? Atendimento 2025
e 2026. O déficit de 2025, eles pagam, né, 108. E ficou para nós em 2025 758.432 mês. Eles pagam 108. Então vamos defasar de 40 mil, tá? Você imagina isso mês a mês, só Monticello, tá? E nós temos também alguns procedimentos que a gente realizou para o Monticello que não está no contrato, tipo consulta especialidade, consulta do pronto-socorro, porque deu uma defasagem mensal de 37 mil. Então só em Monticello são 70 mil de defasagem, né? E o fim também, a gente tem que estar levantando agora para levar o Tozinho. Só Monticello no ano beirão 1 milhão. Né? Isso é. Mais alguma? Eu tenho aqui um documento dos médicos que tinham feito um acordo até a data de 15 de maio, na verdade eles falam aqui até antes, né? De que poderiam parar, fazer uma série de, né, programações aqui, se caso não fosse acertado. Isso, no caso do Dr. Renan que está representando, então isso foi sanado? Porque eles publicaram isso, né? Isso foi por parte dos plantonistas, que realmente tinham um atraso, só que dependia-se de entrar o recurso para poder ser destinado à empresa. E como o Carlinhos falou, né, houve o atraso em relação a esse repasse, que tem um prazo para ser realizado. Então, né, quando os médicos ficaram sabendo que seria atrasado o repasse, houve sim, né, eles ficaram aflitos, tudo, mas não depende da gestão da Santa Casa, e sim do repasse ser realizado. Então, nós sentamos com o Carlinhos explicou a situação, falou que deu prazo, né, até aí junho, pelo que está sendo relatado. 15 de maio, a princípio, depois 30 de maio. O que a gente pode salientar que esse documento perante o CRM, não tem validade. Não tem validade um documento que viesse da empresa para a Santa Casa. Tá? Então, esse documento, para nós, Santa Casa, não tem validade. E para a empresa também, né, doutor? Mas isso estaria controlado, então? Está controlado. Ok. Tudo bem, Guilherme? Beleza? Então vamos encerrar. E se Deus quiser, né, vai entrar esse recurso, né, a gente está aqui para ajudar, entende a administração da Santa Casa, estamos nessa parceria já tem um bom tempo e, se Deus quiser, vamos continuar por muito tempo juntos e proporcionando saúde para a cidade de Ouro Fino. Agradecemos aí que os senhores puderam se explicar, né? Ressaltar também, né, doutor? Que em nenhum momento nós deixamos de atender, né? A população não ficou desistida e não vai ficar, né? Uma parceria que nós temos aqui com o doutor, com a empresa. E também, gente, são os médicos da porta, como o doutor falou, né? Não são todos os médicos da Santa Casa. Nós temos mais médicos da Santa Casa. Nós estamos falando só de uma equipe, né, doutor? E com essa, infelizmente, é a que nós estamos mais atrasados. E nós tivemos uma notícia boa agora que parece que já está saindo as verbas já. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então tá bom, a gente aguarda que tudo seja solucionado e que venham notícias boas em breve para que a população fique tranquila, para que os médicos, né, também possam pagar suas contas, arcar com as suas necessidades e a Santa Casa possa ficar aberta com esses mais de 100 anos que ela atua aqui na cidade. Né? Com certeza. Quando nós entramos, né, a nossa gestão agora a gente faz de novo, né, a palavra nossa sempre foi não existir fechar Santa Casa. Desde que aconteça uma coisa que não sai fora do nosso controle. Mas, com a graça de Deus, isso não vai acontecer. Ok. Muito obrigada. Obrigada.